Hoje o Joinville teve uma boa produção ofensiva, criou várias oportunidades no primeiro tempo, acabou não fazendo o gol. No segundo tempo teve uma pequena queda ofensivamente, sofreu o gol na primeira chegada do Santa Cruz, mesmo assim não se abalou, chegou ao empate. E depois do empate a gente sentiu um pouco de nervosismo dos jogadores. Essa é a tua análise do jogo também, que hoje o Joinville foi bem, mas não teve a calma para chegar à virada depois que chegou ao empate. Boa noite para todos. Em cima do teu comentário, eu acho que não precisava falar mais nada, né? Você fez um comentário perfeito. Eu sei que nesse momento, né? Sei que nesse momento está todo mundo chateado, principalmente o torcedor que veio. E eu gostaria de agradecer o torcedor do Joinville que veio, compareceu em peso. Nesse momento, mais do que o torcedor, nós estamos muito chateados porque não conseguimos dar mais um passo rumo ao nosso objetivo, né? Que é o acesso. Primeiro tempo que nós fizemos hoje, em relação ao jogo do Paraná Clube, Atlético Goianiense e América Mineiro, foi o nosso melhor primeiro tempo, em termos de intensidade de jogo, marcação, criação de jogadas. Tivemos uma bola na trave com menos de 1 minuto de jogo, 2 minutos, será? De repente esse gol poderia ter dado um pouquinho mais de tranquilidade e a equipe de lanchar de vez. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo caiu um pouquinho a intensidade de jogo, que é normal, até pela velocidade de jogo que nós imprimimos no início do jogo. A equipe do Santa Cruz começou a esfriar o jogo, mas mesmo assim nós continuamos ao longo do primeiro tempo melhor do que o Santa Cruz e criamos mais algumas situações para fazer o gol. No segundo tempo tivemos a infelicidade de levar o gol com menos de 10 minutos. Gerou um pouquinho de tranquilidade, uns 5 minutos ali que a nossa equipe ficou um pouquinho intranquila, não assimilou bem o golpe, mas a partir daí nós começamos a fazer algumas alterações e a equipe começou a criar novamente as oportunidades, não com a mesma frequência que fez no primeiro tempo. Até mesmo porque o Santa Cruz ele corrigiu, ele reforçou um pouco mais a marcação, ele fez o Bileu na lateral direita, ele pôs o Natan, pôs o Julinho do lado na lateral esquerda, né? Ele estava tendo problema para marcar, tanto o Jean Derete como o Edgar Júnior estavam levando vantagem no primeiro tempo. A partir do momento que nós colocamos os nervos no lugar, tivemos a lucidez de criar uma situação de jogada muito bem trabalhada com o Fabinho e com o Rogério, fizemos o gol, e a partir dali a equipe novamente ficou intranquila, começou a apressar as jogadas, errou muitos passes e não teve a lucidez de acertar o último passe, de acertar um cruzamento, de acertar a finalização. E as oportunidades que nós criamos não foram de jogadas trabalhadas, foram mais na pressão. Em cima disso eu vejo que houve uma evolução da equipe. Volto a dizer, eu sei que está todo mundo chateado, mas se nós jogarmos dessa maneira nos outros jogos e corrigimos alguns erros, a tendência é que a equipe acerte de uma vez por todas e consiga aquela sequência de resultados que todo mundo está buscando. Emerson, a gente que acompanha os treinamentos sempre vê você falar de preservar, preparar os jogadores, e o caso mais específico disso é o Jael, que foi muito bem preparado para conseguir render na temporada. Pelo que renderam enquanto tiveram condições físicas adequadas na partida, o Fernando Viana e o Jean Derete te deixaram uma boa opção e renovaram a sua confiança para os próximos jogos? Foram muito bem no jogo. O Derete, ele com o passar do tempo, a intensidade dele foi caindo, é normal. Ele não vinha atuando com frequência no Grêmio. E ele é um jogador criativo, um jogador que eu conheço. O que eu falei para vocês, o Derete, em alguns momentos eu posso utilizar ele de camisa 10, foi o que nós fizemos ali no segundo tempo, quando nós abrimos 2 atacantes de lado. O Viana centralizado, eu segurei os 2 volantes por trás e o Derete teve liberdade para circular. Assim ele funciona também, né? Mas a característica forte dele, onde ele se sente melhor, os passos que ele se sente melhor do lado direito, onde ele vem em diagonal, corta para a perna esquerda e cria as melhores situações de jogo. Então foram 2 jogadores que me agradaram bastante. O Viana, como eu falei para vocês, ficou um tempo afastado, nós preparamos ele melhor. Ele é um jogador muito intenso e às vezes ele chega a passar da bola, tem muita vontade. Então hoje não, hoje ele já ficou um pouquinho mais dentro da área, participou bem do jogo, finalizou. Enfim,
Foi um jogador que me agradou bastante, né? Então ganhamos mais 2 opções e a tendência agora é que a gente melhoramos a nossa produção ofensiva e agora o próximo passo é acertar melhor as finalizações, definir melhor as jogadas para que a gente consiga fazer os gols e vencer os jogos. Ô Emerson, ainda falando dessa questão do meio campo, a gente viu muitas vezes o Naldo tentando fazer a armação da jogada e muitas vezes até errando, e errou muitos passos no jogo de hoje. Lógico que ele tem essa vontade também de tentar armar a jogada, mas acabou perdendo muita oportunidade por ali. E você acabou tirando o Everton, que saindo o Marcelo Costa, que não está jogando, é um dos caras que vai também, jogadores que passam a bola por ali, e deixou o Deret, que faz essa função um pouco diferente, como você falou, um pouco mais de ser agudo mesmo. Por que a opção do Everton sair, ao invés de repente o Deret ali, que seria de repente o Everton, esse jogador para tentar distribuir um pouco a bola, algo que o Joinville precisava, de repente trabalhar um pouco mais com tranquilidade? É interessante essas perguntas que me dão a oportunidade de esclarecer. O Everton ele está resfriado. Ele está resfriado e o exame que ele fez também deu um pouquinho alterado, até pelo resfriado. E a tendência é que ele não suportasse mais alguns minutos ali de jogo, né? A tendência era ele sair do jogo, né? Então, e a opção por fazer ali o Everton por trás, talvez seria inviável hoje. Por quê? Porque o Santa Cruz tem um setor de meio campo que trabalha muito bem a bola, nós abriríamos espaço, né? Então, nós preservamos ali a marcação com o Naldo e com o Anselmo. O Anselmo tem uma boa saída, saiu bastante no primeiro tempo e eu dou essa liberdade para ele revezar. No segundo tempo o Anselmo ele tinha um cartão amarelo e ele é um jogador que ainda está se adaptando, ainda está se condicionando. Ele tem muito para render, é um jogador que, volto a dizer para vocês, é um jogador diferenciado, né? Ele tanto marca como sai para o jogo. E aí nós invertemos, o Naldo começou a sair um pouquinho mais para o jogo para auxiliar esse único jogador que nós tínhamos no meio, né? Nós trabalhamos com 2 jogadores abertos, o Viana e o Jean Deret. E quando se joga com isso aí, nós fizemos o 4-2, aí nós tínhamos um meia e 3 na frente, né? Então eu preciso que um dos volantes saia para auxiliar esses jogadores na marcação. O que aconteceu foi que o Naldo apareceu no espaço certo, no momento certo, só que ele errou os passes, né? Ele errou bastante passe hoje, mas fez uma boa atuação na questão tática, na questão de posicionamento, de desarme, né? Que é o forte dele. E vejo que juntamente com a equipe é o que eu falo para vocês. Hoje é difícil encontrar algumas justificativas para dizer o porquê que a gente não ganhou, porque nós jogamos bem, cara. Nós jogamos bem, nós criamos as oportunidades. Eu sei que esse discurso aqui, o torcedor chateado não vai gostar de ver, é desculpa do Emerson, é desculpa. Não, eu sou um cara muito realista. Quando a equipe não tem um bom desenvolvimento, eu venho aqui e falo para vocês, como foi nos jogos passados. Mas eu volto a dizer, cara, nós tivemos alguns problemas na formatação da equipe e tivemos que formar uma nova equipe, e a equipe agora está vindo em evolução. Do jogo do Vasco para o jogo do América e o jogo de hoje nós tivemos evolução. Então é continuar confiando no nosso grupo. Eu estava falando para os jogadores agora, e eu não estou falando aqui nenhuma inverdade. O Vasco da Gama empatou com o Bragantino de 2-2, e não sei se vocês viram a festa que a torcida fez, os jogadores comemorando o resultado no final do jogo. Foi a mesma coisa com a Ponte Preta, né? E eu estou falando do grande favorito ao título da Série B, além do acesso, né? Então, eu sei que esse empate aqui, pela circunstância do campeonato, não serviu de bom tamanho, mas ainda nós continuamos no nosso objetivo. Nós estamos dentro do G4, temos 3 jogos agora pela frente, um jogo dificílimo que nós vamos ter contra o Vila Nova, como todas as equipes vão ter confrontos difíceis, e na sequência nós vamos ter 2 jogos em casa, onde o Joinville está pontuando, né? Não conseguimos as 2 vitórias contra o América e contra o Santa Cruz hoje, mas dentro de casa a gente está fazendo bons jogos. O Ratinho, ele vem jogando com frequência desde o jogo do Vasco no primeiro turno. Ele ficou de fora do jogo contra o Náutico, e ele ficou de fora do jogo, ele ficou de fora de outro jogo, agora que eu não me recordo. Ele ficou de fora de apenas 2 jogos. Ele é um jogador que ele tem, juntamente com o Bruno Aguiar, juntamente com o Ivão, maior número de jogos. E se vocês observarem, nos últimos jogos, o Ratinho não tem sido efetivo no apoio. Não tem sido efetivo no apoio, né?
O Murilo é um jogador que vinha trabalhando muito bem, é um jogador que tem força para apoiar, mas infelizmente, né, ele não teve bem no jogo de hoje, não teve bem tecnicamente, e nós temos que fazer escolhas, né? Temos que fazer escolhas. Eu achei que naquele momento ali a gente poderia, com o Ratinho entrando fresco ali, né, entrando com gás, a gente poderia criar jogadas pelo lado direito, ele juntamente com o Edgar Júnior. Então nós optamos pela substituição para fortalecer aquele lado, mas não surtiu muito efeito também, não surtiu muito efeito, né? E por isso foi esse o motivo que a gente optou pela entrada do Murilo no lugar do Ratinho hoje, né? Uma questão tática aliada com a questão física também. E a gente vai tá tentando, cara. Nós estamos oportunizando os jogadores. E só que às vezes é até uma coisa interessante que eu vi hoje, né? O treinador, quando a equipe ganha os jogos, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E quando não vai bem, o treinador é o culpado, né? Então eu me responsabilizo, sou o maior responsável por colocar os jogadores a jogar, né? Sei que a parcela de responsabilidade maior é minha, mas o que eu quero que todos entendam que a competição está muito difícil, está muito nivelada, nós estamos dentro do nosso objetivo, temos que manter a tranquilidade. É um grupo agora que estava se cobrando ali dentro, se cobrando de uma maneira inteligente, né? E agora nós vamos embarcar para Goiânia, temos um jogo difícil contra o Vila Nova e nós vamos em busca do nosso objetivo, nós não vamos desistir. Em nenhum momento da competição, e foi isso que nós nos comprometemos, o torcedor ele vai poder olhar para o jogador e sentir vergonha da equipe. Em nenhum momento a equipe está correndo, está se dedicando, está se entregando, né? Nós estamos passando por um período de provação, como passamos, eu falei para os jogadores, no Campeonato Catarinense, nós nos 3 primeiros jogos somamos apenas 2 pontos e na sequência nós tínhamos 3 jogos fora de casa onde nós conseguimos a nossa classificação, né? Então não subestime, né? Às vezes a força do grupo do Joinville é colocada à prova. Não subestime a força desse grupo. Esse grupo é muito forte psicologicamente, ele reage bem à cobrança, reage bem aos momentos difíceis e nós vamos buscar a nossa classificação, pode ter certeza disso, nós vamos lutar até o final.